Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, mais uma vez nós estamos chegando na sua casa com o programa Fortes na Fé, Alegres na Esperança. É desse jeito, fervorosos no amor, na caridade, inflamados de zelo, sempre dados à oração, humildes, disponíveis para a missão. Gostou? É bonito demais. Ser redentorista é dom de Deus, é graça, é bênção. E eu agradeço imensamente a sua acolhida, o seu carinho, porque você nos apoia, você reza por nós e você reza conosco. E falar fortes na fé, falar da identidade do missionário redentorista, a gente fala de um Deus que é amor, um Deus que chama, um Deus que envia. Vinde, ide, eu vos farei pescadores de homens. É desse jeito. Meu querido irmão, minha querida irmã, você já conhece, não é? Cada programa a gente conversa com um missionário sobre o dom da vocação, o dom da missão. E hoje temos a grande alegria de conversar com um jovem, vibrante, missionário redentorista, o Frater Rafael Pérez. Rafael Pérez, que prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, irmão. É uma alegria estar aqui com vocês, com o senhor, no Fortes na Fé. Rafael, eu me lembro quando você entrou no seminário, rapaz. Já faz quantos anos que você entrou? Eu entrei em 2016. 2016, seminário. Antes da pandemia. Antes da pandemia, bem antes da pandemia. Eu me lembro, você era bem jovem, até hoje você é jovem, mas você era o quê? 16, 18 anos? 18 anos, irmão. 18 anos? 18 anos. Você é natural de onde, Rafael? Sou natural de Sapopemba. São Paulo. São Paulo. Olha que bênção. Lá em Sapopemba nós temos uma comunidade, uma paróquia, não é isso? Nós temos a paróquia Nossa Senhora da Esperança. O primeiro pároco foi o padre Lauro Macerani. Lauro Macerani, grande missionário. Grande missionário. Foi ele que me inspirou a entrar na congregação, vendo a disponibilidade, vendo o ânimo, vendo a intensidade que ele transmitia em cada celebração. Isso me motivou a ser um missionário redentorista. Ô Rafael, você falando do Lauro Macerani, eu me lembro, ele contava pra gente, naquela realidade havia assim muito das drogas, Sim. muito, né? E ele foi conquistando esse pessoal. E ele, quando chegava lá nas favelas, para as celebrações, o pessoal, opa, isso aí é o padre, hein? Isso aí é o padre. Ele dizia assim, eu posso chegar a qualquer hora do dia e da noite, que eles me conhecem. Interessante essa maneira de conquistar, de evangelizar. E ele conversava com esse pessoal. Sim. Ele falava isso pra gente. E a sua família é de lá? Minha família é de lá também. Meus pais nasceram e se criaram lá em Sapopemba. Sou o filho mais velho. O mais velho de quantos? Somos em dois, eu e mais sim, um. pouca gente. Sim, o irmão mais novo ainda continua lá com os meus pais. E nasci numa família bem religiosa. Minhas avós, meus avós eram bem religiosos, minhas tias, meus pais me ensinaram e me introduziram na comunidade cristã, desde Rafael, criança. eles estão de olho lá, olhando pra gente. Manda um abraço pra sua família, pros seus pais, pra família lá. Um abraço, pai, um abraço, mãe. Amo muito vocês, amo muito meu irmão e espero que estejam bem. Como é que é o nome dele? O Gabriel, a dona Marisa, o senhor José. Seu Gabriel, abraço pro senhor. Dona Marisa, seu José, abraço para vocês e para todo o povo aí da comunidade Nossa Senhora da Esperança. Então você já começou dizendo que eu ia perguntar. Como que você conheceu os missionários redentoristas? O que te encantou? Você já falou do Padre Lauro. Como é que foi esse processo aí? Eu ia sempre na missa aos domingos, de manhã cedo, e o Padre Lauro estava sempre lá, acolhendo a todos na comunidade, especialmente as crianças. Ele sempre abraçava, tirava uma balinha do bolso e celebrava com muita intensidade a celebração. Depois que ele faleceu, assumiu o Padre Cláudio Anselmo. Ok. Foi o Padre Cláudio Anselmo que me fez o convite. Você não quer ser padre, você não quer ser um missionário redentorista? Padre, irmão, é a congregação missionária. Você não quer ser um missionário? E eu fiquei com aquilo no coração. Essa pergunta bateu forte. Bateu forte e ficou ressoando. Até que eu decidi em 2012 entrar em contato com o secretariado vocacional. Uhum. Entrei em contato, ficamos conversando.
Em 2015, fiquei num processo ainda de conversa com o secretariado vocacional. Em 2015, comecei a fazer os encontros vocacionais lá no Jardim Paulistano. Ok. Vim para Aparecida, participei do retiro. Nesse meio tempo, também trocou de pároco. Veio o padre Vanim. Padre Vanim. O padre Vanim veio como novo pároco. E ele, então, escreveu a carta de recomendação. Em 2016, participei da convivência que o senhor comandava. Exatamente. O senhor e o padre Torres, e no final da convivência aí, recebi a carta de aprovação. E no final de janeiro eu entrei lá no Seminário Santíssimo Redentor em Santa Bárbara do Oeste. Santa Bárbara do Oeste. Ô, Rafael, é muito bom para nós, é muito bom para gente. Quando você visita, quando você faz os encontros, você encontra aqueles garotinhos, né? Sim. Pequenininhos, sonhando um dia ser missionário, e a gente começa esse contato, não é? E a coisa vai crescendo e Deus vai trabalhando no coração daquelas crianças, daqueles adolescentes, daqueles jovens. E hoje, quando a gente vê, eu trabalhei muitos anos na pastoral vocacional. Sim. Hoje tem muitos padres e irmãos que foram despertados naquele tempo. E é muito bom. Hoje, quando eu vejo você, lembrando de você lá com 18 anos, garotinho, agora você já é quase, você já missionário e Já. quase sacerdote. Sim, já estou no 3º ano de teologia, já passei por algumas etapas, né? O postulantado, noviciado, agora estou aí no juniorato, já encaminhando para o final da teologia e posteriormente para o estágio pastoral e a ordenação. Quer dizer, você tem ainda para ser ordenado mais ou menos dois anos, mais ou menos, 3? 3 anos. 3 anos. 3 anos para a ordenação. Agora você fez a profissão religiosa, fez sua profissão religiosa quando? 2021, bem depois, durante a pandemia aí. Durante a pandemia. Durante a pandemia. Legal, gente. Isso é bonito, sempre eu repito isso então a gente fica missionário, se consagra. A gente fica missionário quando se consagra. Sim. Não é isso, Rafael? Se consagra, e você é um missionário. Você já é missionário. A gente não fica missionário quando é ordenado, não. Quando é consagrado. Por isso, padres e irmãos são todos consagrados. Então, quem quer mais, quem quer menos? Não tem nem mais nem menos. Somos todos missionários redentoristas. E você, passando por esse processo de estudo, de preparação, mas o horizonte está lá na frente. Claro. Evangelizar. É o que me dá ânimo. É o que me dá ânimo. Saber que eu posso contribuir com a causa do reino sendo um bom missionário redentorista. Sem ainda falar dos sonhos de como ser missionário, fale um pouquinho dos desafios enfrentados até agora nesse processo de formação. São muitos. São muitos. Acho que o desafio maior para todos nós é sempre as crises. É sempre as crises. E essa pandemia nos trouxe muitas. Muitas crises. Muitas. A gente ficar mais fechado, não conseguir ir ao encontro do povo, achar outros modos de se encontrar com o povo. Acho que isso foi despertando em cada um de nós certas crises vocacionais. E para mim, eu acho que o ponto principal, a maior dificuldade para nós são as crises, porque isso vai mexendo com o nosso interior, vai mexendo com aquilo que nós trazemos desde criança, vai mexendo com aquilo que nós trazemos, essa carga emocional, essa carga espiritual que nós vamos trazendo. Acho que a crise é um ponto assim mais principal da nossa vocação, é sempre que a gente tem que trabalhar. Ô, Rafael, e a crise, de certa forma, ela é positiva. Sim. Porque ela exige um retomar, um reavaliar a escolha que a gente está fazendo. Ela nos exige voltar ao primeiro amor, voltar àquele primeiro chamado, Aquela motivação inicial. aquela motivação que nós sentimos quando nós recebemos esse chamado. A gente tem que voltar àquele momento. É voltar à praia da Galileia quando Jesus chamou os discípulos. Olha, gostei da expressão. Voltar à praia da Galileia. E a gente não persevera por falta de oportunidades, não. A gente persevera, primeiro pela graça de Deus, né, Rafael? E Deus vai mantendo esse chamado
E o chamado de Deus se renova todo dia e a resposta também. Sim. Vocação é graça. Vocação é graça. Vocação é graça. Deus nos chama, Deus nos convida e Ele nos dá essa graça de também podermos responder a este chamado. E vocação sendo graça, nós temos também que sempre estar buscando a Deus. E acho que o elemento principal é a oração. Podemos estar na crise, mas se nós não rezarmos, se nós não estivermos em oração, em contato com Deus, a gente acaba não perseverando. A oração é essencial. A gente acaba deixando a crise nos levar. E a crise é boa, a crise nos ajuda a crescer. Nos ajuda a Nos crescer. ajuda a crescer, a amadurecer o chamado de Deus. E a oração nos ajuda sempre a estar abastecendo este chamado, esta graça divina. Ô, Rafael, o Papa Francisco, ele tem uma frase que eu usei muito tempo na pastoral vocacional, uso e para mim ela é inspiradora, que diz assim: toda vocação nasce na oração e da oração. E somente pela oração a vocação cresce e produz frutos. Então toda vocação nasce na oração e da oração. E somente pela oração ela cresce e produz frutos. Então isso que você está dizendo, a oração é essencial. Sem oração não tem jeito de perseverar, não. O mundo toma conta da gente. As angústias do mundo tomam conta da gente. Se a gente não perseverar, se a gente não orar, se a gente não contar com essa graça divina que Deus nos dá. E nós, no nosso processo de formação, a gente é incentivado a ter momentos de retiro, de oração, de silêncio, para a gente se manter diante das dificuldades do mundo. Sim, a formação e as nossas constituições também nos garantem isso e nos pede, Santo Afonso nos pede. Tenham sempre um momento de oração diária, para que você se abasteça dessa graça divina e você persevere. E a formação vai nos instigando sempre esses momentos de oração. Rafael, você falava que vocação é graça. Eu me lembrei do ano vocacional, quando nós refletimos o ano inteiro sobre vocação, graça e missão. Vocação, graça e missão. Esse era o tema. E nós refletimos de uma maneira muito bonita sobre isso. Porque a vocação é para todos, não é só para nós missionários, né? Para nossos pais, nossa família toda. Vocação é graça. Toda vocação é graça. Sim. Todos são chamados, né? Todos são chamados. E não é só a vocação do padre, do irmão, do missionário redentorista, mas a família também é uma vocação. Família é vocação. Vocação da família, a vocação de solteiro. Exato. Todos são chamados, mas poucos respondem esse chamado. Poucos respondem. Antigamente, quando se falava em vocação, você vai ser padre? Não. Vocação é para todos. Sim, vocação é para E claro, tem a vocação universal, a santidade, que aí não fica ninguém de fora, né, Rafael? Não, todos são chamados a ser santos e santas. Todos Exato. são chamados. E o lema desse ano vocacional que nós refletimos também é um desafio. Corações ardentes, Pesa caminho. pesa caminho. Quer dizer, sentir o coração pulsar o chamado e dar uma resposta. Isso também motiva a gente. É o que me motivou, irmão, aí a Manaus, na missão. Verdade, você Na trabalhou em missão. Manaus. Trabalhei. Fale um pouquinho dessa experiência. Foi a primeira experiência missionária promovida aí pela CNBB, pelo Comise Nacional, pelas Pontifícias Obras Missionárias, lá na Arquidiocese de Manaus, na Diocese de Coari, na Prelazia de Itacoatiara. Então, Pensa a Deus, até os nomes aí, hein? Tá vendo? Itacoatiara. Itacoatiara. Passamos aí 20 dias naquela realidade, ajudando o povo, conhecendo aquela realidade e partimos em missão. Fomos conhecer as diversas realidades da Amazônia, que são completamente diferentes das realidades aqui do Sudeste, do Sul, são Sim. completamente diferentes. E certamente as coisas lá muito mais desafiadoras, Sim. muito mais difíceis. Eu fiquei na região do Acajatuba, uma região ali num braço do Rio Negro, e tinha que ir visitando as comunidades ribeirinhas. Uhum. Então dormia um dia numa comunidade, chegava na manhã, na tarde do outro dia, já pegava o barco, ia para outra. Celebrava naquela comunidade, cada dia numa comunidade? Cada dia a gente celebrava numa comunidade. Ia conhecendo, visitava as famílias. Tinha um padre junto na equipe, então a gente
Se precisasse da unção dos enfermos, de confissões, a gente estava lá. E um fato muito interessante foi que a gente visitou uma comunidade e aquela comunidade estava sem a celebração da missa desde 2019. Benza a Deus. Desde 2019. Sem a celebração da missa. Sem a celebração da missa e a presença de um padre lá na comunidade. E a gente percebe que é uma realidade que carece da presença do sacerdote, do missionário. São comunidades que a gente percebeu que estavam ficando desanimadas. Uhum. E a gente buscou ir lá para dar esse ânimo. Que coisa linda, hein, rapaz? Esse ânimo à Linda comunidade. de um lado, triste do outro. Sim. Uma comunidade ficar aí 3 anos sem a presença, sem uma celebração eucarística. A gente percebe também que tem 1001 fatores, né? Estamos vendo aí nesses últimos dias a questão da seca no Amazonas. Sim. E isso dificulta porque o único meio de locomoção é o barco. Ah, ok. Então como é Pelo que a gente Rio vai Amazonas. chegar? Sim. Como é que vai chegar lá? Então, e uma paróquia tão grande como nós estávamos trabalhando, às vezes para 1, 2 padres fica difícil. Então, foi uma experiência que me marcou muito. Estar lá, acompanhar o povo, conhecer aquela realidade e perceber que a igreja está em realidades muito difíceis e que precisa de missionários, precisa de gente para estar lá, para visitar o povo, para não deixar aquele povo sozinho, para acompanhá-los, para motivá-los e impulsionar, fazer esse coração arder. Quantas pessoas compunham a equipe? No Acajatuba, onde eu estava, eram 5 pessoas. Mas a primeira experiência missionária, contamos com cerca de mais de 200 missionários. 200 missionários. E esse povo, Rafael, quando, depois de 3 anos sem receber a presença de um padre, de uma equipe missionária, como é que foi a experiência do acolhimento desse povo? De alegria, certamente. Uma experiência muito boa. O povo acolheu muito bem, muito alegre, muito dinâmico, mas mesmo assim você percebia aquele desânimo de, poxa, depois de tanto tempo. Mas acho que Deus vai nos mostrando caminhos para chegar até esse povo. E esse povo percebeu que era a presença de Deus, que Deus tinha enviado, se animou, se motivou e continuou a missão que nós começamos lá e agora eles continuam. E para você, está acostumado aqui onde tem missa, várias missas durante o dia, você pode escolher qual missa e qual padre que você quer a missa. E chegar nessa realidade, como é que foi o sentimento vocacional, a motivação vocacional? Me deu um ânimo vocacional a partir em missão. Oh, meu Deus do céu, ir coisa ao linda. encontro desse povo. Acho que o nosso lema do sexênio, Missionários da Esperança, ir ao encontro desse povo e levar esperança. E nessa equipe tinha leigos, tinha homens, mulheres, ou era só formando missionários? Tinham seminaristas diocesanos, tinham religiosos, tinha a juventude missionária, tinha leigos também nessas equipes, então foi uma missão extraordinária, vocacional, motivacional, muito importante. Não só para mim, mas para toda a igreja no Brasil. Tenho certeza. Quanto tempo durou essa experiência? Foram cerca de 10 dias de missão. Foi um tempo curto, relativamente curto. Foi uma experiência missionária para nós conhecermos, experimentarmos, mas também é uma missão, uma experiência missionária que deixa um convite a todos de ir responder a este chamado missionário. Independente, não é padre ou irmão, a freira, mas leigo, ser missionário. Todos são chamados pelo batismo a ser missionário. Que bonito, que lindo. Rafael, nós estamos aí vivendo nesse tempo de tantos desafios na igreja, pós-pandemia. Muita gente não voltou para a comunidade, né? E você está aí se formando como missionário redentorista. Qual que é o horizonte que você vislumbra para o futuro? Ser missionário redentorista de que maneira? Ser um missionário redentorista da esperança. Acho que a pandemia nos trouxe isso, irmão. Temos que ser homens e mulheres missionários e missionárias da esperança.
E eu tenho esse sonho de ser um missionário redentorista santo, um homem da esperança que leva esta esperança ao irmão, à irmã, que muitas vezes perde essa esperança diante deste mundo caótico que nós vivemos, depois de uma pandemia que matou Terrível. tantas pessoas, tantos entes queridos, muitas vezes se encontra sem esperança. Então eu sou chamado a ser esta pessoa, este homem da esperança, esse missionário da esperança. E isso é bonito, isso é motivador. Com certeza. E nós estamos vivendo aí nesse tempo de reestruturação da congregação, onde não temos mais província de São Paulo, que a gente fala tanto província de São Paulo, província do Rio de Janeiro, agora é a província Nossa Senhora Aparecida. Como é que você está vendo esse processo acontecendo? A gente começa a perceber que nós estamos construindo uma nova história. Estamos começando a construir uma nova história, província Nossa Senhora Aparecida. E isso é motivador, porque abre o nosso horizonte missionário. Nós agora não nos concentramos apenas só na província de São Paulo, só na província do Rio de Janeiro, na vice-província da Bahia, mas todo este território geográfico agora é uma única província e a missão se expande. Nós podemos ir além. Nós podemos ir além da província de São Paulo, nós podemos ir além da província do Rio, nós podemos ir além da vice-província da Bahia. Nós temos um horizonte que agora é a província Nossa Senhora Aparecida. E isso nos motiva, isso me motiva de poder ir ao encontro de pessoas que precisam deste alento, precisam desta esperança. Rafael, muita gente, muitos jovens, muitos pais, muitas mães, avós que acompanham essa nossa conversa, o programa Fortes na Fé. Quando a gente vai para, olha, eu acompanho o Fortes na Fé, parabéns para vocês, pessoal, traz esse retorno, esse registro. E nós estamos aí falando de um jovem que foi chamado, foi desafiado e deixou tudo. O que você diria para os jovens que têm no coração ali esse desejo, ou ainda não tomou uma decisão, o que eu vou fazer da minha vida? O que você diria para esses jovens? Jovem, não tenha medo de responder ao chamado de Deus. Deus dá força, Deus nos acompanha, Deus nos dá a graça. Não tenha medo de responder ao chamado de Deus. Se sinta motivado, se sinta agraciado, preenchido por esta graça divina para responder este chamado e partir em missão. Todos são chamados a ser missionários e missionárias. Serviço não falta. Serviço não falta e temos muito serviço. A messe é grande, meu querido irmão, minha querida. A messe é grande e os operários são poucos. E muitos pensam que a vida do missionário alguém expressava assim, é chata. A vida do missionário é muito dinâmica, muito vibrante, muito desafiadora, não é isso, Rafael? Desafiadora. A gente não para. A gente está sempre trabalhando, está sempre motivando, está sempre com a comunidade. A comunidade nos motiva, a comunidade é alegre, a comunidade é dinâmica. De vez em quando a gente também pode visitar a família. Isso, a gente não fica sem claro. visitar a família. A família é esse sustento para nós também, missionários. De irmos ao encontro da nossa família, irmos ao encontro também do primeiro amor, porque é na família que nascem as vocações, é na família que nasce a vocação, e é lá que a gente se reabastece também. Legal, Rafael. Então a gente não vive, não é uma comunidade chata, não é um lugar chato, é um lugar alegre. Pelo contrário, a gente é muito feliz. A gente se diverte na missão. Não quer dizer que tudo é fácil, não, gente. Não quer dizer que, quando dizemos que nós somos felizes, não significa que não tenha desafio, que não tenha dificuldade. Tem sim. Mas quem quer ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a cruz de cada dia e me siga. Rafael, muito obrigado por esse testemunho, por essa vibração de um jovem deixar papai, deixar mamãe, deixar família, deixar tudo e colocar-se a serviço do povo de Deus. Isso é muito bonito. Muito obrigado pelo seu testemunho. Eu que agradeço, irmão Viveiros, pelo convite para estar aqui partilhando com o pessoal de casa a vocação, esse chamado de Deus. E pedir, rezem por mim, rezem por nós, pelos missionários redentoristas, rezem pelas vocações. Precisamos de santas vocações aí para ajudar o povo de Deus. Meu querido, minha querida, muito obrigado pela sua sintonia, obrigado pelo apoio, obrigado pelas suas preces, isso mesmo. Rezem pelas vocações, rezem pelo seu pároco aí da sua paróquia.
Mas reze para que o Senhor da Messe continue mandando muitos e bons jovens para continuar a missão de Jesus. Um grande abraço para você, obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado aos nossos confrades que acompanham, as religiosas, tantos que nos apoiam. Que Deus continue dando para você a alegria, a saúde e a paz que vem de Deus. Grande abraço a todos. Fui me alistar entre os operários que deixam tudo pra te levar. E fui lutar por um mundo novo, não tenho lar, mas ganhei um povo. E fui lutar por um mundo novo, não tenho...